VoiceOver está ativado. Boa tarde, nós vamos. O que você deseja? Janela. Bem-vindo ao JAWS. Talkback ativado. Bom, gente, vocês estão ouvindo, eu sou do Groovy. Sejam bem-vindos ao meu desktop. Hoje a gente vai conhecer um pouco do Kali Linux, é uma distribuição aí voltada para hackers, né? E uma distribuição aí que ganhou uma certa notoriedade depois de ter sido identificada aí pela galera da internet na série Mr. Robot. Parece um dragãozinho deles. Eu gostaria de fazer algumas... Lock ativado. Vocês já perceberam aí pela voz da Luciana que eu estou emulando aqui no Windows, né? Estou girando uma máquina virtual. Essa máquina, ela está sendo gerada no VirtualBox. Deixa eu tentar melhorar um pouco esse full screen. OBS 24.0.3 mostrar Vinplayer Unipar. Player. Player. Menu de full screen set. Painel. Para deixar um pouco melhor aí para os amigos que têm baixa visão. Deixa eu fazer algumas observações então sobre a tela de início do Kali Linux. Também umas observações, assim, eu já quero dizer de cara que esse vídeo ele não vai ensinar nenhum processo de hackeamento. Vocês não vão aprender a invadir rede, enfim, né? Nada nesse sentido. A intenção aqui é responder a pergunta do inscrito se o Kali Linux é ou não acessível, né? Porque existem, caso você não seja deficiente visual ou não tenha nenhuma deficiência, caso você não tenha caído de paraquedas aqui, caso você não saiba, a galera visual é muito presente no meio da informática, então certamente existem muitos entusiastas e até estudantes, né, de programação, enfim, galera que se interessa por segurança digital, né, informática forense, né, enfim, então o conhecimento ele deve ser acessível a todos e, enfim, as pessoas com deficiência visual também precisam se defender ou, enfim, saber que a ferramenta existe, o propósito, cada um sabe de si, cada um sabe o que vai fazer ou não com isto. O importante é saber que esse conhecimento ele existe, que existem distribuições desse tipo, e eu achei pertinente responder para esse colega se essa distribuição é ou não acessível, né? Então nós vamos aqui verificar a acessibilidade do Kali Linux, apenas isto, certo? Primeira vez que eu estou testando, então assim, eu fiz um processo de instalação todo, gravei, fiz o primeiro boot, mas infelizmente a gente perdeu o áudio, isso acontece em máquina virtual, não vou mostrar o processo todo, mas nós perdemos quando eu iniciei o processo. Quero contar para vocês que eu tive experiências incríveis já no início, quando eu iniciei o Kali. Ele está disponível para várias arquiteturas, para 64, 32 bits e ARM. Isso tudo a gente vê lá no site. Lá. ARM é essa arquitetura que possibilita a gente utilizar ele em uma Raspberry Pi, nessas plaquinhas. Caso você não saiba, é possível utilizar uma Raspberry com acessibilidade. Eu infelizmente não demonstro isso porque eu não tenho uma Raspberry, infelizmente. Mas talvez eu emule um sistema, né, uma hora dessas, né? Não é... O que tem inglês, tá, gente? Então, enfim, eu tô tentando ver se eu consigo alguma coisa baseada em Debian para mostrar. Certamente tem muita gente afim de usar Raspberry, então, né? Enfim, a plaquinha é uma das coisas mais bacanas da década, certamente, né? Ele também tem, com relação a multiplicidade de opções que o Kali Linux oferece, ele também oferece várias interfaces gráficas, tá? Então, assim, eu peguei o GNOME, é a interface gráfica na qual eu tenho identificado uma melhor resposta na acessibilidade. Eu uso Linux desde 2007.
E este canal ele está aqui desde 2012, então de quando em quando a gente volta para o Linux e conversa sobre ele, enfim, eu gosto muito de software livre, enfim, né, talvez 2020 comece com muito conteúdo sobre software livre. A gente tem muitos planos, infelizmente não dá para colocar, tudo acaba, né, mas infelizmente as coisas não são como a gente quer. Com relação também à tela de início, a gente tem várias opções de lives, né? Muitas baseadas nessas interfaces gráficas, umas 4, 5 opções de live CD, live DVD no caso, né? Mas uma dessas opções me chamou muita atenção, é a quarta opção, ou seja, você tem que dar 3 setinhas para baixo e dar um enter nela, que é a opção de live USB persistente. Cara, muito legal, muito bacana, assim. Quando a gente roda uma live pelo pendrive, a gente, depois que a gente encerra a sessão, tudo que foi feito ali é deletado, né? Então você não tem um histórico de navegação, enfim, você não pode fazer download de arquivos, tal, instalar, né? Enfim, né? Seus programas, enfim, né? Encerrou a sessão, deu, acabou, é uma sandbox, quase isso, né? Mas, e essa característica a título de privacidade, ela é excelente, mas ela tem uns porém. Se quiser instalar o Orca, numa distribuição que não seja persistente, a partir do momento que você encerrar a sessão, tirar o pendrive, quando você encerrar a sessão novamente, não vai estar mais lá, né? E uma instalação persistente, uma live persistente, uma live USB persistente, ela tem essa característica. É a primeira vez que eu encontro isso numa distribuição de cara, assim. É muito legal. Enfim, cara, tem muita coisa bacana, assim, já na tela de início dos caras. Isso não é acessível para nós, infelizmente. Mas a sétima opção, aliás, a sétima não, a oitava, antepenúltima opção, ela é a instalação com suporte via text-to-speak. E você dá 7 setinhas para baixo e bate um enter. Cara, vai rodar o mesmo instalador do Debian, com o mesmo suporte de voz. Aquele instalador ele é excelente, com algumas diferenças, tá? Do Debian, por exemplo, a gente configura o usuário e senha e depois o root, a senha root, aliás, perdão. Nesta distribuição do Kali Linux você só configura a senha root. Então veja a responsabilidade, né? Enfim, algumas 2 ou 3 questõezinhas ali na instalação que desburocratizam, digamos assim, né? No Debian a gente escolhe um espelho de rede, aqui eles usam a nomenclatura mirror de rede, né? No Debian a gente escolhe um espelho de rede mais próximo de nós, eu costumo escolher debian.org, né? E às vezes eu escolho aqui também um espelho do Debian que tem aqui na Universidade de Santa Maria, que no Rio Grande do Sul, eu moro aqui, né? Mas também tem da USP, né? As universidades sempre fazendo aquela mão, né? Apesar dos governos que nós temos no Brasil, veja, dos governos, tá? Sem fanboys aqui, por favor, né? Mas enfim, e aqui quando a gente escolhe lá o mirror de rede, né? Aliás, quando a gente dá o sim, né, para usar um espelho de rede, ele automaticamente escolhe, provavelmente a distribuição tem o seu espelho de rede. Enfim, o processo de demora é também mais ou menos o mesmo. E quando a gente entra no login, tudo isso no português do Brasil, esse processo de instalação, tá? Tudo isso em português do Brasil. E quando a gente entra no login, a impressão que eu tive é de que está tudo em português de Portugal. Não fiquei com a sessão aberta o tempo suficiente para verificar no Orca. Eu quero olhar isso com vocês, então vamos lá. Deixa eu clicar aqui no... Espero que o som esteja bom. Eu acredito que se escreva aqui root. E agora a senha? Foi isso que eu fiz da primeira vez? Foi root. Ok, root. Lock desativado. Ok, root. Leitor de tela ativado. Foi root. 21 botão de apertar. Foi root.
Assim, assim, aqui na lateral, interessante assim, tem um wallpaper padrão dos caras, é um wallpaper azul. Começa com azul fraquinho embaixo, vai ficando um pouquinho mais escuro, mas o tom é claro, né? No centro do wallpaper, no centro da tela, tem o símbolo dos caras, que é tipo um dragãozinho, a silhueta de um dragão, enfim, né? Na lateral a gente tem a barra lateral, aquela que a gente encontra muito semelhante ali no Ubuntu, né? Tem uma dock lateral ali no caso, né? Na Apple, essa dock ela fica embaixo, né? E no Ubuntu nós temos uma dock lateral, na lateral esquerda aqui também. Nas versões anteriores do Ubuntu a gente acessava essa dock lateral com atalho no Unity, isso não acontece mais. E aqui também eu tentei acessar, estou tentando acessar agora aqui e não estou conseguindo. Mas enfim. Também no Gnome, nós temos, assim, na parte superior da tela, nós temos ali atividades, e ao centro da tela nós temos as notificações e o calendário. E mais à direita nós temos ali as configurações ali de sistema, né? Isso aqui a gente encontra por padrão no Gnome. E eu estou conseguindo perceber aqui que tem algumas coisas a mais ali acima. Nós vamos fazer aquele gesto de mover o cursor virtual do Orca lá para a parte superior da tela para ver o que tem aí mais, o que tem ali em cima, ali no caso. Ali, né? Você faz essa atalhozinha aqui. Atividades botão de alternância não pressionado. Espero que o áudio esteja bom para vocês. O Gnome, assim, existe uma diferença entre acessibilidade e adaptatividade, né? Então, eu digo que o Gnome ele é mais acessível. Das interfaces, pelo menos a que eu encontrei, a que responde melhor à acessibilidade. Mas você vai ter pessoas que vão, por exemplo, se adaptar melhor ao KDE, porque o KDE lembra mais o Windows. Mas hoje ambos têm uma ótima resposta em acessibilidade. Enfim, estamos em cima da atividade, mandar a setinha para a direita, em direção, né, à extremidade direita da tela. Então, aplicativos rótulo. Então temos aplicativos aqui, né? Vamos ver se isso aqui não vai se traduzir em redundância depois. Locais menu. Locais, percebam, é português de Portugal, né? 21 de 10, 19, 51 E menu. o calendário mais ao centro, né? E as notificações. Indicador de espaços de trabalho menu. Quando a gente vai na tecla Super, a gente consegue alternar ali, existem atalhos, enfim. Mas enfim, tem um atalho aqui em cima. É um atalho, seria cliques a menos, enfim. Easy Screencast indicador menu. Easy Screencast. É um gravador de telas, cara. Pô, legal. Acessibilidade menu. Então, eu comecei uma instalação acessível, ele colocou aqui. Beleza. Sistema menu. E sistema, esse aqui é o final, então vamos dar a setinha para baixo. Volume controle deslizante 04. Temos o controle de volume. Conectado a cabeada. Recolhido. Conectado. Tem algum erro de tradução ou de locução aqui. Proxy nenhum. Recolhido. Ó, legal, dá para configurar o proxy por aqui. Off. Recolhido. Não sei o que é, mas está off. Root. Recolhido. O usuário, possivelmente você possa adicionar usuários por aqui. Usuário do sistema, não root, quero para ele. Bloquear botão de apertar. E bloquear, isso significa que a gente chegou na última opção. Essa última seção desse item aqui são 3 botões, então provavelmente ao lado de bloquear a gente vai encontrar configurações. Configurações. Tá, que é o atalhozinho que vai para as configurações do Gnome. Bloquear botão de apertar. Eu dei uma setinha para a direita para ir para o meio de novo. Isso quer dizer que estou no meio. Você dá uma setinha para a direita, provavelmente as opções de energia. Desligar botão de apertar. Desligamento para as opções de energia, né? Desligar, enfim. Tá. Vou dar um ESC então aqui. Janela. Sistema menu. Veja que tem coisas bem interessantes. Acessibilidade menu. Ok, acessibilidade. Vamos dar a setinha para baixo. Autocontrast item de menu de seleção não selecionada. Ampliador item de menu de seleção não selecionada. Texto grande item de menu de seleção não selecionada. Leitor de tela item de menu de seleção selecionada.
Teclado de tela, item de menu de seleção não selecionada. Alertas visuais, item de menu de seleção não selecionada. Teclas de adedência, item de menu de seleção não selecionada. Teclas lentas, item de menu de seleção não selecionada. Teclas de repercussão, item de menu de seleção. Teclas do mouse, item de menu de seleção não selecionada. Então percebam que é todo o pacote de acessibilidade do próprio GNOME, né? Vou dar um ESC. Acessar screen cast indicator menu. Pô, isso eu quero ver, velho. Iniciar gravação. Muito bem, é um gravador de telas. Isso aqui é muito prático, né? Imagina os propósitos mil que você pode dar para. Sem fonte de áudio. Recolhido. Ok. Recolhido. Isso aqui deve ser de repente para adicionar a gravação do sistema e do microfone. Gravar toda a área de trabalho. Ok. Recolhido. Perfeito. Escolhe aqui se quer gravar uma área selecionada ou toda a área de trabalho está padrão. Iniciar gravação imediatamente. Recolhido. Eu vejo que são dois botões, ó. Gravar sem fonte de áudio. Iniciar gravação. Iniciar a gravação, provavelmente que deve ter um timer. Sem regravar toda. Iniciar gravação E aqui inicia a gravação. Opções. E outras opções aqui, bem legal. Indicador de espaços de trabalho menu. Certo. 21 de 10 de Certo. Locais menu. Aqui em locais, provavelmente vou ver se é atalho para Pasta pessoal. pasta pessoal. Vamos dar um enter para ver se é o Nautilus que ele vai abrir. Enter. EASI Screen Cast Indicator menu. É perfeito. Pasta pessoal quadro. Perfeito, é o Lista Nautilus, com né? itens. Enfim, então Recém é alta legal. esquerda. É legal. Vamos aqui fazer o atalho novamente. Janela. Atividades, botão de alternância. Em cima da atividade, setinha para a direita. Aplicativos rótulo. Vamos dar uma olhadinha em aplicativos. Janela. Nedo 4 Database Assessment. Tem um mouse lá, ele foi para. Favoritos. Marca de seleção. Muito bem. Pelo que eu estou percebendo aqui em favoritos, o que tem aqui em favoritos é justamente o que tem ali na dock. Na dock lateral. Vamos ver aqui. Arquivos. É arquivos. Firefox CSR. E esse Firefox aqui, ele parece modificado, cara. O ícone dele tá bem diferentão, assim. Terminal. Terminalzinho. Editor de texto. É o fundamental, um editor de texto aqui, né, cara? Metasploit Framework. Metasploit. Websuite. Cherry Tree. Algumas coisas eu sei que são, já outras. Nedo nome. Sniffing Expo. Net. Vamos voltar aqui. Nedo Information Gathering. São categorias, e aí dentro dessas categorias a gente vai navegando com as setinhas e verificando as soluções que estão aqui, né? Pelo que eu li, tá? Essas soluções que estão aqui nessa distribuição, elas podem também ser instaladas, né, em outras. O mérito aqui do Kali é ser tipo uma espécie de agregador, né? Pegar essas ferramentas e colocá-las assim, dessa maneira bacana, assim, né? Olha, eu tô gostando muito, cara. Olha só, analisador de vulnerabilidade. Deixa vocês. Caramba. Nedo 4 Database Assessment. Marca de Nedo 5 Password Attack. Marca de seleção. Selecionada recolhido. Eu tô gravando aqui numa noite de sábado, então a vida está acontecendo lá fora. Moto, carro, polícia, né? Enfim. Nedo 5 Password Attack. Marca de seleção. Password Attacks. Nedo 6 Wireless Attacks. Wireless Attacks. Nedo 7 Reverse Engineering. Marca de seleção. Selecionada. Engenharia reversa. Nedo 8 Exploitation Tools. Nedo 9 Sniffing e Spoofing. Cheirado. Post Exploitation. Marca 11 Forensics. Marca de seleção. 12 Reporting Tools. Marca de 13 Social Engineering Tools. Marca de seleção. Engenharia social, hein? Usual Applications. Marca de seleção. E aqui deve ser um atalhozinho. Um atalhozinho, eu acho que para aquilo que você mais usa, né? É uma distribuição bem direcionada, digamos assim, né? Realmente não sei se eu instalaria ela para uso doméstico, porque ela tem um foco aqui bem específico. Realmente agora um carro aqui explodiu, enfim, né? E realmente o cara tem que manjar dessas ferramentas aqui, né? Enfim, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em configurações.
alguma coisa aqui. Backspace. C. Configurações, botão de apertar. O. N. Backspace. Tem algumas... O. Backspace. O. N. Tem duas configurações aqui. Configurações, botão de apertar. Ajustes, botão de apertar. Esse ajustes aqui... Quadro. Lista com aparência. Aplicativos de iniciar superior. Barras de título da tá. Esse aqui é o Gnome Tweak Tools. Alta esquerda. Que, nossa, para personalizar o Gnome é demais. Nossa. Janela. CN. Configurações. E aqui deve ser as próprias configurações do Gnome mesmo, né? Aqui eu tava, inclusive eu tô na seção que eu tava olhando. Deixa eu levar o mouse lá pro começo. Então estamos em Bluetooth. Plano de fundo, notificações, pesquisa, região e idioma, acessibilidade, contas online, privacidade. Aqui em privacidade. Pressionado, tab, painel. A lista com 7 itens. Tela de bloqueio ativada. Aqui em privacidade eu encontrei umas coisas bem legais, ó. Serviços de localização desativado. Aqui, ó, o serviço de localização ele já vem por padrão aqui desativados, ó. Então você vai ter vários rastreadores, por exemplo, rastreadores que o Google utiliza, que o Facebook utiliza, né? Enfim, para te seguir, para te vender coisas, né? Enfim, né? Para te rastrear, né? Daí o nome rastreadores. Você já não, que já está desligadinho. Câmera ativada. Ó, câmera. Microfone ativado, controle da esquerda. Câmera e o microfone. A gente sabe aqui neste canal, pelo menos a gente sabe a diferença entre câmera e câmera. É diferente de alguns juízes aí, né? Mas enfim, assim, tem gente que pensa que é paranoia, mas não é. O seu notebook, o seu celular lhe ouve. Inclusive, se puder lhe vigiar, lhe vendo, vai vigiar também. São vários relatos aí. E tem muita gente na própria comunidade Linux que reporta isso, enfim, né? E é muito legal isso aqui, essas opções terem aqui, para caso você queira também desativar essas opções aqui. É muito interessante. Você pode desativar aqui a câmera a sua webcam, enfim, e afins, né? E o microfone também. Claro que quando você for abrir a webcam, ela não vai funcionar. Para que ela volte a funcionar, para que ela volte a captar a sua imagem, para que o seu microfone volte a captar os sons externos da máquina, você tem que voltar aqui e ativar de novo. Mas é muito legal ter isso aqui. Enfim, gente, olha o que deu para fazer assim por cima, né? Eu acho que as primeiras impressões são muito boas, eu gostei muito, fiquei super afim de ver como é que ele funciona, por exemplo, no KDE. Né, acho muito bacana assim, essa possibilidade de ser acessível. A mim me surpreendeu. Eu não imaginei que uma distribuição tão específica como essa tivesse esse nível de acessibilidade. Claro, muito disso é o mérito do Gnome, enfim, da interface gráfica, enfim, toda essa evolução que o Linux sempre teve, toda esse cuidado que sempre houve, né, em muitas distribuições Linux desde muito tempo, assim, né. A gente consegue, por exemplo, fazer uma formatação com Linux muito antes disso acontecer nos próprios sistemas da Apple, e nossa, muito antes de haver essa possibilidade no Windows, né, cara. O Windows começou agora, 2, 3 anos atrás, né. Enfim, né. Inclusive, este canal foi o primeiro a mostrar esses processos todos aí. Enfim, e é por isso que eu gostaria de encerrar esse vídeo pedindo para que você curtisse o nosso trabalho. Caso tenha gostado, por favor, deixa ali um likezinho pra gente, né? Até porque o algoritmo realmente ele faz uma diferença mesmo. Esse algoritmo do YouTube é bem ingrato, assim. Fica difícil trocar uma ideia sobre acessibilidade, né, competindo com super canais. Eu não estou aqui para competir com ninguém, né? A intenção realmente é tratar de acessibilidade, de inclusão, enfim, né? Fazer essas informações chegarem a quem de interesse for. Por isso que é muito importante também que vocês compartilhem, né? Conhece alguém que possa se interessar por esse tema, compartilha, né? Faz essa mão para nós, dá essa força para a gente, muito bacana, né?
Sua contribuição é fundamental. E eu não costumo fazer vídeos com muita frequência, então por favor fique à vontade para clicar nas notificações. Você não será diariamente importunado aqui, né, pelo conteúdo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Qualquer sugestão é bem-vindo. Os comentários são a serventia do canal. Fique à vontade. E obrigado pela paciência. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Ou não, né? O tanto que você já assistiu, tanto, por menos que tenha sido, por mais que tenha sido. Sejam sempre bem-vindos. Valeu.